Boa noite, então, a todos e a todas. Estamos aqui iniciando mais uma conversa de Baobá, hoje com a Jaque Silva. Então, eu vou me apresentar primeiro. Eu sou a Bruna, fui convidada, então, pelo Hernani, para fazer a mediação hoje dessa conversa. Agradeço muito, por essa possibilidade. É um grande prazer estar aqui no Clube Gaúcho, que é então, quem realiza, esse projeto. E o Conversas de Baobá, ele acontece, então, uma vez por mês. E ele é um projeto que busca trazer conversas, sobre experiências e pesquisas relacionadas a culturas negras gaúchas, como carnaval, sambas, religiosidades e afins. Então, essa é a 4ª edição. E a nossa convidada, como eu falei antes, é a Jaque Silva. A Jaque, ela é bacharel em Direito, criadora do ateliê de moda Afro Neganagô, é vencedora do Prêmio Teixeira Nunes 2024, que foi cedido, então, pelo Conselho da Comunidade Negra de Caxias do Sul, o Comune. E ela recebeu esse prêmio, então, pela atuação nas causas antirracistas. Ela é também coordenadora do Grupo das Mulheres do Corpo de Lanceiros Negros de Caxias do Sul, integra o Comitê de Igualdade Racial e o Grupo Mulheres do Brasil. E, além disso, ela também foi a figurinista do projeto fotográfico Raízes. Olha isso, gente. Quanta coisa, hein, Jaque? E aí, então, vou deixar aberto agora para te contar para a gente um pouco da tua trajetória, quem você é, para além desse currículo todo. Então, boa noite a todas. Vocês estão conseguindo me escutar bem ali atrás? Sim. Meu nome é Jaque Silva. Muitas pessoas me conhecem também como Nega Nagô. A minha trajetória, então, com a Nega começou em 2013, 2014, com a minha mãe. A minha mãe, na verdade, eu brinco que a minha mãe era nega e eu era neguinha, porque quem fazia a maior parte das coisas era ela. Eu tinha as ideias da moda e a minha mãe era a pessoa que executava, e a gente criou a Nega Nagô dessa maneira. Ela começou com um desejo que eu tinha de ter a minha afro, de centralizar a estética africana na minha vida. Eu nasci aqui em Caxias do Sul, que é uma cidade que a gente sabe que é extremamente racista, uma cidade de maioria, nem seria a maioria, mas numa cidade de cultura italiana muito enraizada. E essa cultura, ela incute na mente das pessoas que a estética, o comportamento, o modo de vida é somente voltado para a cultura eurocêntrica. E não é. Nós temos uma população negra aqui na cidade muito grande, e nós temos uma cultura muito rica. E eu sentia muita falta de introduzir essa cultura na minha vida. E como eu sempre fui muito ligada à questão da moda, principalmente por causa da minha mãe, eu estudei Direito, me formei em Direito, mas nunca atuei. A moda sempre foi muito presente, eu sempre gostei muito, Eu comecei a desenvolver a Nega Nagô. E aí já fazem 10 anos, a minha mãe esteve presente fisicamente comigo no primeiro ano, e depois eu fiz um curso básico de moda para poder continuar costurando e dei seguimento. E hoje, 10 anos depois, começa a dar os frutos, Primeiro vem muito trabalho, muito difícil. Alguns espaços ainda não são muito fáceis de entrar, mas estamos aí há 10 anos já com a Nega Nagô e firme e forte. Jaque, então eu queria, enfim, a partir da tua fala, e já entendendo que uma das grandes referências que te ajudaram a pensar essa marca foi a tua mãe. Eu queria que tu pensasse assim junto com a gente qual que é o lugar do empreendedorismo negro na vida de mulheres negras, porque ao longo do tempo, algumas palavras elas ganham a massa, assim. Empreendedorismo tem sido uma delas, é a palavra da vez, O mesmo aconteceu com o empoderamento, com representatividade, e agora é muito forte essa palavra. E aí eu queria saber qual a tua visão, assim,
sobre essa função de empreender na vida das mulheres negras e, principalmente, como é fazer isso dentro da área da moda. Bom, a gente sabe que o empreendedorismo ele vem desde a abolição da escravatura, né? Que as mulheres elas tinham que ter um ganho, elas precisavam ter formas de sobrevivência após esse período. Então, na cultura negra, para as mulheres negras, o empreender ele é uma coisa muito ancestral. Das mulheres que lavavam roupas, das mulheres que foram trabalhar em casas de família. Então, há muito tempo já as mulheres tinham essas formas de ganhar dinheiro e não era chamado de empreendedorismo, mas isso é incutido já na nossa cultura. Minha mãe era também uma grande empreendedora, só que ela, hoje em dia, a gente diz que é muito romantizado esse termo, né? O termo empreendedor ele é muito romantizado. Mas para nós, mulheres negras, ele tem um peso muito grande. Então, e para mim, assim, o ato de empreender, de lutar pela minha marca, de lutar pela minha arte, que trabalhar é uma mulher negra que faz a sua própria arte, que vai atrás, é tudo mais difícil. Muitas portas se fecham, a gente ganha muitos nãos. Então, para nós que estamos empreendendo, é uma luta diária, mas também é uma forma de empoderamento, também que é outra palavra que se usa muito, né? É uma forma de a gente resistir. Eu vejo isso como uma mulher negra que empreende, que acredita naquilo que ela está fazendo, que acredita na sua própria arte. É uma mulher que resiste. Então, esse é o papel do empreendedorismo na minha vida. Eu tenho um outro trabalho, eu trabalho em uma residência inclusiva, cuidando de crianças PCDs, mas em foco mesmo da minha vida, o que eu faço mesmo é empreender. Eu acho já que é muito importante, sabe, te ouvir quando tu diz que empreender, né, que esse é o nome que nós temos agora, né, para essa prática. Ela é uma prática da vida de mulheres negras já há muito tempo e é uma prática histórica e que vem, inclusive, de África, né? Das mulheres que estavam nos grandes mercados fazendo, né, circular a sua criatividade, o seu conhecimento e daí tirando o seu sustento, né? Então, a partir dessa prática de empreender, né, de África, as mulheres faziam circular também os seus saberes, né? E como tu falou, a tua resistência, isso no Brasil ganha esse significado, né, de conseguir prover o sustento para suas famílias. E aí, te ver dentro, né, desse lugar, né, da moda, e como uma empreendedora, né, se dizendo como uma mulher afrocentrada, eu acho que para nós é muito importante, porque existe toda uma construção de invisibilizar, né, aquilo que é a história negra e aquilo que são práticas, né, da cultura negra, aquilo que vem, né, dos saberes da criatividade negra. Então, muitas vezes, quando essas práticas ganham um nome, elas automaticamente parece que se afastam daquilo que é nosso, né? Daquilo que é do nosso saber. Então, eu acho que ter a Jaque aqui hoje, conversar com ela, é importante para a gente demarcar que aquilo que a gente chama de empreendedorismo hoje é uma prática de mulheres negras, que vem desde muito tempo. E além, né, de prover sustento, ela provém essa roda do saber, né? Acontecendo, girando e criando. E aí, nesse sentido, Jaque, eu queria também, assim, te perguntar da onde que surgem as ideias, né? Quais que são aquelas referências? Como é que tu cria os teus modelos? E pensar também um pouco, talvez até na transformação nessa trajetória, né? Como é que eram os primeiros modelos que tu pensou? Quais que foram os primeiros moldes, enfim, as primeiras coisas que tu criou e como é que eles vêm sendo feitos agora? O que te inspira? Bom, a minha maneira de criar eu digo que é uma coisa meio ancestral, assim. Eu não faço muitas pesquisas de modelos, eu faço mais pesquisas de cores, de estampas, mas eu sempre fui uma pessoa muito criativa, né, nessa parte da moda, assim. E quando eu tinha minha mãe presente, nós
sentávamos, eu e ela, com os tecidos, e me vinha na cabeça o que eu queria criar, e a gente acabava criando assim. E eu faço isso até hoje. Eu tive algumas aulas, né, de costura após o falecimento dela, mas toda a criatividade, sempre digo que é uma coisa ancestral. Toda coisa ligada à arte, as coisas que eu escrevo, as coisas que eu crio, eu olho para o tecido e corto o tecido e sai a peça. Então, eu não consigo fazer coisas, tanto que depois vocês têm a arara ali, com os modelos, eu não consigo nunca criar uma coisa igual a outra, porque não sai. Simplesmente vem. E a minha mente é uma mente muito barulhenta, porque eu estou sempre criando e sempre fazendo um trabalho diferente do outro, né? Então, a minha inspiração era nos tecidos, sempre voltado para a cultura africana, as peças mais fluídas, que são para diversos corpos, que a gente sabe que nós, as mulheres pretas, a gente tem corpos muito diferentes, então eu procuro sempre também contemplar, né, todos os tipos de corpos, as mais altas, as mais baixas. Então, o meu processo criativo é praticamente esse, é ir para frente da máquina e ver o que sai da minha cabeça. Até hoje deu certo, né? Graças a Deus. E eu tenho certeza que vai continuar dando certo, Jaque, porque é um processo de arte mesmo, né? É um processo humano, assim, de criatividade, de dizer também quem tu é, né? E muito de quem nós somos. E dentro disso, eu queria saber o que é moda para ti. Porque, pensando, né, o que eu ia perguntar, assim, como é que eu ia mediar essa nossa conversa, me veio muito algumas mulheres que me inspiram e que fazem parte, assim, da construção do meu saber também, e dentro delas a Conceição Evaristo. E a Conceição Evaristo, né, ela diz que o primeiro contato com a escrita, né, com esse processo de escrever, se dá a partir, primeiro, né, da oralidade, que é o contato com as palavras, e de todo um processo, né, de cuidado com a lavagem de roupa que a mãe dela tinha. Então, também vinha da mãe dela. E dentro disso, nesse processo, né, de criar, de produzir, de materializar, cada um de nós vai por um caminho. E esse caminho tem um significado, e acho que esses significados vão construindo, né, o que é literatura, o que é história, e, no teu caso, o que é a moda. Então, eu queria saber um pouco de ti, o que é a moda. A moda, para mim, eu sempre falo que ela é mais do que vestir pessoas, né? A moda, ela é um ato político, principalmente quando a gente fala em moda preta. Porque nós viemos, como eu disse anteriormente, de uma cultura no Brasil que ela é muito eurocêntrica. Ela nos diz, e principalmente ela impõe muito para as mulheres negras aquilo que elas devem vestir, como elas devem se portar, para aparecer o menos possível. Então, apareçam o menos possível. E, quando eu falo disso, não somente de roupas, falo também de questões de cabelo, de maquiagem, de comportamento. Então, essa cultura enraizada, ela vem há muitos anos nos dizendo como nós temos que nos portar. E quando surgiu a moda afro, que eu acho que tem mais ou menos uns 15 anos que ela começou a vir mais forte, né, no Brasil, ela quebrou um pouco esse padrão. Porque, antigamente, não era aceitável para a sociedade a gente sair com cores, batom vermelho, cabelo black, roupas mais coloridas. As mulheres negras já eram vistas de forma inferiorizada também por isso, né? Então, quando eu trago a moda afro, que eu começo a ter as clientes que me dão um retorno, que estão se amando mais, estão se achando mais bonitas, estão conseguindo se ver como mulheres bonitas na sociedade, elas estão quebrando esse padrão que a sociedade está dizendo para elas que elas não podem ser. Vocês não podem ser assim, vocês não devem ser assim, vocês devem se esconder, vocês não são pessoas bonitas. E, quando eu consegui trazer isso, que eu comecei a ter os primeiros retornos das mulheres, eu comecei a entender que o que eu estava fazendo não era só moda, era política também. E, hoje, a Nega Nagô, para mim, ela transcende somente fazer peças para comercializar. Ela tem uma parte muito importante na minha vida, porque o retorno que eu tenho das mulheres com os seus depoimentos, com aquilo, com a transformação, é uma coisa, é um peso que tem muito grande
na minha vida e um peso positivo. Então, eu vejo a nega hoje como um ato político, a maneira que eu me visto é um ato político, a maneira que eu quero que a sociedade me veja também é assim. É uma afronta, de certa forma, é uma afronta. Alguns lugares que eu entro, com o cabelo que eu uso, com a maquiagem que eu uso, que não é tanta porque eu não gosto, mas as minhas cores, a minha altura, tudo eu sei que é um enfrentamento. E isso que a gente faz é política. Então, eu vejo a Nega Nagô como isso. A moda tem essa centralidade na minha vida hoje. E acho que isso é uma ação antirracista, né? A gente vem num período, né, que o Brasil está inserido de pensar muito, né, ações antirracistas e o que é o antirracismo. E eu acho que o antirracismo é isso, é na prática, né, no cotidiano, no dia a dia, o que a gente faz para deslocar, né, tudo aquilo que foi eurocêntrico e que disseram que a gente tinha que vestir, fazer, como se portar, como falar, como... E aí tu faz isso a partir da moda. E aí, mais uma vez, acho que a importância, né, do prêmio que tu ganhou, conquistou, na verdade, né, esse ano, né, e para mim, assim, esse prêmio veio como deu legitimidade, né, para todo um processo, né, e uma trajetória que tu já vinha construindo de uma ação a partir, né, dessa forma de vestir e de se portar. E aí, dentro disso, Jaque, como é que tu vê, assim, né, a importância desse prêmio para essa... Eu acho que Caxias do Sul está vivendo um novo momento, sabe? Um momento da gente olhar para a história negra, sabe? Não que isso não tenha acontecido antes, eu acho que sim, vem de muito tempo, mas eu acho que agora a gente está conseguindo chegar a outros espaços. Eu acho que a discussão chegou num outro patamar. Não que pessoas negras não fizessem isso antes, mas talvez elas não fossem tão ouvidas quanto elas são hoje. Então, eu queria que tu falasse assim, um pouco para a gente, dentro, né, dessa história da cidade, dessa perspectiva da cidade, como tu vê, assim, né, a importância desse prêmio, né? Você, né, como a vencedora dele, mas também, né, toda a ação, né, do Comune no sentido de conseguir, né, fazer essa cerimônia, construir, né, esse prêmio, como que ele foi recebido, assim, por ti. Quando o Comune lançou o Prêmio Teixeira Nunes, eu fiquei bem empolgada, assim. Confesso que eu achei que não fosse possível. E com empenho, principalmente da minha família, dos meus amigos, consegui ganhar o prêmio. Foi muito, muito emocionante. Um reconhecimento que eu confesso que, às vezes, eu acho que veio cedo ainda, porque eu tenho a Nega Nagô há 10 anos, e tem gente que está na luta há muito mais tempo. Então, bate um pouco isso de achar que não era o momento, que talvez teriam outras pessoas com trajetórias mais significativas que mereciam, mas confesso assim que o prêmio também foi bem importante para mim, porque me abriu outras portas, fez com que eu conseguisse chegar em outros lugares e que a minha voz chegasse, né, em lugares que eu achei que não conseguiria, e me trouxe o reconhecimento, né, que é o que eu busco também. Eu fiquei um tempo fora de Caxias, daí depois retornei, e as coisas são mais difíceis na nossa cidade, mas eu poder levar o nome da nega assim, em outros ambientes, o Prêmio Teixeira Nunes foi muito importante pela visibilidade que eu ganhei nesse sentido. Acho que é importante que continue o prêmio, eu espero que se prolongue por muitos anos ainda, pela valorização da nossa cultura e porque eu acho que tem muitas pessoas ainda que têm muitas coisas para serem ditas e que ainda estão meio que nas margens, assim, que deveriam também ter mais essa voz. E até falando sobre isso, eu gostaria de abrir um parênteses, né, sobre essa questão de estarmos hoje aqui no Gaúcho, que é um clube muito significativo para a nossa cultura preta. Não tem, eu acho que nenhuma pessoa aqui em Caxias Negra que seja nascida aqui
ou que tenha uma família de décadas aqui na cidade que não tem uma história para contar do gaúcho, de um casal que se formou, dos pais que se conheceram. Todo mundo tem uma história aqui dentro do clube. E eu acredito que tem muitas pessoas pretas com histórias muito ricas e poderiam também estar ocupando esse espaço. Eu dei uma olhada no Instagram do Baobá, e gostaria até de deixar essa dica, que eu sou a 5ª pessoa convidada, né? Foram 4, porque teve um adiamento, e eu sou a primeira mulher e a primeira negra. Foram 4 homens brancos convidados antes de mim. Então, acho que seria importante que a gente desse essa atenção, né, para a nossa comunidade, até porque tem muito sangue negro correndo aqui dentro. 99% do sangue negro que corre aqui dentro é o sangue negro, e essas histórias precisam muito ser contadas, principalmente as mulheres pretas, que são, para mim, o ventre de tudo, né? Só queria fazer esse adendo. Bem importante, já que eu acho que esse lugar que a gente está aqui é um lugar de resistência, né? E um lugar que, como tu falou, né, a comunidade negra de Caxias do Sul reconhece, né? Conhece a sua história, e muitas famílias negras passaram por aqui, e que eu acho que cada vez mais a cidade precisa reconhecer esse lugar como um lugar, né, construído e pertencente à comunidade de Caxias do Sul, mas não só à comunidade negra, né, como um lugar que pertence à cidade de Caxias do Sul, né. Não existe história de Caxias do Sul que não perpasse pela história do Clube Gaúcho. Então, falar de Caxias do Sul é também falar do Clube Gaúcho. Então, eu, como historiadora, assim, um grande sonho que eu tenho é que um dia, quando a gente vai falar de uma história mais macro, né, de uma história do todo, de uma história de uma cidade, que não seja mais necessário a gente pontuar, né, que esses lugares aqui também fizeram a cidade. Então, é isso. Não existe história de Caxias do Sul sem história do Clube Gaúcho, que reúne, né, muitas e muitas experiências, né, da população negra. E eu acho que, nos últimos anos, houve um processo muito grande de apagamento da nossa história, né? Enfim, o Carnaval está numa busca de retomada aí. E, dentro disso, a própria história dos clubes negros, né? O Rio Grande do Sul é um estado que tem uma tradição gigantesca de clubes negros no Rio Grande do Sul. É um estado também que tem uma tradição muito grande de imprensa negra, né? E isso não só na história do Brasil, mas na história da América Latina também. E o Clube Negro, ele, em certa medida, ele também faz parte dessa rede de contatos, né? Existe o Clube Negro, né, o Clube Gaúcho, porque outros clubes também existem no nosso estado e no nosso país. Então, esse clube faz parte, como eu falei, de toda uma rede, né, de resistência e de possibilidade de existência, né, afrocentrada. Então, esse lugar aqui é um lugar muito, muito especial e muito importante para a nossa cidade, como eu disse, não só para a história das pessoas negras, mas para a história de Caxias do Sul. E aí, dentro disso também, eu queria falar um pouquinho para as pessoas, né, que não sabem ou que não conhecem, né, quem foi Teixeira Nunes, né, e por que esse prêmio ele é tão importante. Então, Teixeira Nunes, ele foi o 2º comandante do Corpo de Lanceiros Negros, considerado, então, o maior lanceiro negro de sua época, sendo também reconhecido como um líder abolicionista. Então, o Rio Grande do Sul, né, assim como o Brasil, vem, né, buscando, né, e construindo uma possibilidade de história negra. E, dentro disso, né, dentro da história da Guerra dos Farrapos, né, tem se retomado, né, e se batido muito na tecla, né, da importância dos lanceiros negros, né, que lutaram, né, pela liberdade seu povo. E nós temos hoje, né, o grupo de lanceiros negros aqui de Caxias do Sul, que busca justamente esse resgate histórico, que nos foi negado durante anos nas escolas, nessa história não é contada. Então, a gente tem esse grupo justamente para isso aqui em Caxias do Sul, que, além dos desfiles, participa de palestras e traz essa história que não foi contada. Então a gente vê, né, toda uma mobilização, né, de uma comunidade negra em Caxias do Sul. E isso é tão, às vezes, né, parece tão contraditório, né, porque a nossa cidade, ela se pinta de branca em todos os espaços, né?
mas é uma cidade que tem muitos terreiros de Umbanda. É uma cidade, né, que tem um clube gaúcho. É uma cidade que tem uma tradição de longa data no carnaval. É uma cidade, né, que tem o corpo dos lanceiros negros. Então, isso também evidencia para a gente que existe a construção de uma história, né? Que toda narrativa, que toda história, ela é uma construção. E essa construção, ela tem um objetivo, né? Então, a construção, né, dessa história única de Caxias do Sul, né, de uma história única e branca de Caxias do Sul, ela tem exatamente, né, esse objetivo de invisibilizar, né, essa história negra da cidade. E eu acho que os coletivos negros, né, no presente e no passado também, eles cumprem, né, e cumpriram o papel de evidenciar que a história é muito maior, né, que a história é muito mais plural, que a história é muito mais ampla e que uma cidade se faz de várias origens. Se faz de muitas pessoas, né, de muitas lutas, e que dentro disso existe a história da população negra também. Então, esse prêmio, né, Teixeira Nunes vem, né, evidenciar isso, assim como o Corpo de Lanceiros Negros, assim como esse espaço que a gente vivencia aqui, assim como cada terreiro de Umbanda que tem aqui na cidade, assim como, né, as escolas de samba que não deixaram de existir, né, ainda que o carnaval não esteja, né, na rua como a gente vivenciava e tinha antigamente, essas escolas não deixaram de existir, as histórias dessas escolas de samba não deixaram de existir. Então, tudo isso são marcas, né, são a evidência, né, da população negra que vive e resiste nesse lugar, né, e que não tem uma trajetória sem importância, uma trajetória pequena, porque muitas vezes também as pessoas pensam que, por a gente representar, né, um número não majoritário da população da cidade, talvez a nossa história seja menos importante. Mas não é, né? Mesmo sendo, né, mesmo nós não sendo o grupo majoritário da cidade, a gente construiu, né, toda essa bagagem, né, de saberes, de conhecimento, de espaços, de sociabilidade. Então, essas trajetórias, né, de resistência, elas vêm de muito tempo. E aí eu fico muito feliz, né, de certa medida, viver nesse tempo e poder olhar, né, para esse passado e perceber que, em alguma medida, né, eu faço parte disso e que também a gente pode continuar, né, essas trajetórias, né, que se iniciaram há muito tempo. E a gente está vivendo um tempo agora em que a gente está fazendo uma parte muito importante da história. Desculpe. Eu tenho crises de tosse, às vezes, em lugares fechados. Nós estamos fazendo parte de poder contar essa história, né? A gente está podendo contar a história dos nossos pais, a história dos nossos avós. A gente está podendo ter essa voz de levar adiante. É um papel bem importante. E agora sendo um pouco mais ouvido, né, Jaque? Fazendo isso chegar em outros lugares, que eu acho que essa é a grande diferença. Não é que nunca ninguém contou, não é que nunca ninguém disse, é que talvez as pessoas não ouvissem. E, de repente, os meios também, né? Os meios, hoje, com a internet, com diversas mídias, a gente está tendo uma oportunidade de expandir mais, né, a história do nosso povo. Exatamente. E aí, já que eu sei que, além, né, de ser uma criadora na área da moda, tu também é uma criadora na parte da escrita, né, na produção literária. E eu te acompanho já há bastante tempo nas redes. E eu já me emocionei várias vezes com os teus textos, mesmo assim. E, inclusive, foi a partir dos textos, né, e dos teus relatos, lá no Facebook ainda. Agora a gente quase não usa mais o Facebook. Mais o Instagram. Foi lá que eu te conheci, antes de conhecer a tua marca. Então, eu queria também saber um pouco de ti. Qual lugar a escrita ocupa na tua vida? A escrita, para mim, ela vem como uma salvação. Eu estou publicando muito menos agora, mas isso não quer dizer que eu não escreva. Eu escrevo bastante ainda. Algumas pessoas já disseram que eu escrevo sobre dores, por que eu escrevo tanto sobre tristezas ou sobre racismo, mas isso é uma coisa que está na gente. De alguma forma, a gente tem que externar. A minha forma de lidar com essas dores,
com a solidão, com tudo aquilo que o racismo fez comigo durante todos esses anos é através da escrita. E eu escrevo muito, principalmente sobre mulheres negras, a maioria das coisas que eu escrevo. Eu tenho um livro que já está parado há uns 3 anos, que eu pretendo lançar ele logo, assim, quero terminar, mas sempre pego um pouquinho largo, que é uma história de mulheres negras, uma saga de mulheres negras do Rio Grande do Sul, que chama Salu, que a personagem principal é Salustiana, o nome. Eu escutei histórias da minha família durante muito tempo. Eu tenho agora só 2 tias vivas, mas eu costumava escutar as histórias da minha mãe com a minha tia quando a minha tia subia para tomar café com ela. Não coloquei o nome delas, né? Lógico, mas muitas das histórias que o meu livro conta são histórias que eu escutava da minha mãe e da minha tia contando que tinha acontecido. Histórias da minha tia com 10 anos de idade, trabalhando em casa de família, ficando amarrada do lado de fora da casa, enquanto eles iam sair, para que ela não fugisse ou que ela não comesse as coisas de dentro da casa. A minha mãe trabalhar junto com a minha avó e eles pagarem por uma. Então, eu tenho muitas histórias que eu comecei a escrever essas histórias meio que para libertar elas e para me libertar também. A minha mãe, quando ela estava no leito de morte, ela me fez eu prometer que eu ia escrever esse livro. Está saindo, não sei quando sai, mas vai sair. Cada vez que eu escrevo é uma carga emocional gigante. Eu tenho que ter um desprendimento e, ao mesmo tempo, é como se eu tivesse ancestralidade ali do meu lado, porque muitas coisas que eu escrevo me vêm inspiradas na hora que eu estou criando. Então, a escrita, para mim, ela é, de alguma forma, muito libertadora. Todas as vezes que eu escrevo alguma coisa que alguma mulher chega também para mim e fala que se identificou com aquele texto, que se identificou com aquilo que eu escrevi, é uma forma de eu me curar de algumas coisas que, às vezes, a gente guarda porque pensa que é só com a gente. Eu escrevi o texto da Preta do 13 de maio, que foi um texto também que eu escrevi, eu não ia publicar, e eu mandei para uma amiga minha preta também, que corrige muito os meus textos, e ela disse, tu tem que botar isso aí hoje, tu tem que botar na rede hoje. Gravei o vídeo, a Deise Nunes, na época, veio no meu privado me parabenizar, eu achei aquilo fantástico, né? O texto correu o Brasil, assim, foi muito bacana aquela época. E essa é a importância da escrita na minha vida. Eu acho que é uma forma de sobrevivência das dores e das lutas que eu tenho diariamente. Eu ainda tenho algumas coisas que eu estou reunindo, que eu pretendo lançar também, porque até hoje eu participei de 3 coletâneas, onde eu fui escritora de só de 1, 2 páginas. Uma delas foi lá os 3 em Porto Alegre, na verdade, onde eu escrevi sobre o gaúcho, era uma poesia sobre o Clube Gaúcho. Tem uma sobre as mães, que a gente está no impasse com a editora, ainda não saiu, e tem uma que sai agora em novembro também. Então, eu estou escrevendo assim, mas ainda não lanço muito, né? Ainda está mais na internet. Mas esse livro que eu estou escrevendo, que é o livro mais demorado, Salu, eu pretendo lançar ele logo. Assim. Não sei como é que vai ser a receptividade, porque tem coisas bem fortes, né? Ele fala de um racismo bem latente. Ele começa com uma escravizada chegando numa fazenda e tudo o que ela passa, e depois vai passando de geração para geração. Choro muitas vezes quando leio algumas coisas, mas vou lançar logo, pretendo lançar logo esse livro. Já estou esperando, então, Jaque, para ler o teu livro. E te ouvindo, né, sobre esse tema da escrita, né, e o lugar da escrita na vida de mulheres negras, é bem possível perceber que existe uma conexão muito grande, né, entre as experiências de mulheres negras e entre o significado, né, do que é a liberdade para a população negra, e existe uma liberdade específica, né, que é a liberdade para mulheres negras. Então, essa é uma das coisas que me interessam muito e que eu tenho buscado entender, né, a construção da liberdade, né? O que é a construção da liberdade para a população negra, e de que
a liberdade ela só se torna palpável, né? A gente só consegue compreender o que é a liberdade quando a gente consegue preencher de experiências. E essas experiências são diferentes, né? A partir do lugar onde a gente vive a nossa vida. E aí é muito bonito, já que o que tu acabou de falar agora, que é para libertar elas e para me libertar também. Então, é para isso que a Jaque escreve, gente, para poder libertar ela e para poder libertar, né, as outras mulheres negras também. E, na verdade, não só pela escrita, né? Eu acho que pela própria fala. Uhum. Eu ainda, no dia que a gente estava na Câmara, na Prefeitura, que foram juntaram ali, eu acho que mais ou menos umas 12, a gente estava em 12, 15 mulheres, e o simples ato de a gente trocar as experiências, de a gente se falar, já é uma forma de se libertar, uma forma de se curar. Uhum. Eu lembro que aquele dia ali foi bem importante para a minha trajetória e poder estar com mulheres, porque a gente passa as experiências, os lugares são diferentes, as vivências são diferentes, os costumes de cada casa, de cada mulher, mas quando a gente junta todas elas para falar sobre as dores, são as mesmas, né? Nós passamos em momentos diferentes, em situações diferentes, mas as dores elas não mudam, né? A maneira com que nos trataram não muda. Então, eu acho bem interessante não só a parte escrita, mas a parte da troca também, de poder conversar com mulheres, né? De estar entre as nossas iguais. E, nesse sentido, já que eu acho que o reconhecimento da tua trajetória mostra para a gente também que, ao mesmo tempo em que a gente tem os grandes nomes conhecidos, né, de escritoras e de ativistas negras, em todos os lugares é possível encontrar essas mulheres, né, que aquelas que são grandes, né, enfim, Angela Davis, a própria Conceição Evaristo, ou a Glória Anzandua, que é uma autora que eu gosto muito, assim. Quando a gente lê essas autoras e a gente se escuta, a gente percebe que em cada lugar que a gente vai, existe uma mulher negra falando coisas que são muito parecidas, né? Experiências que são muito, que vêm de um mesmo lugar. Então, eu acho que em termos, né, do local, da gente pensar nas nossas micro-relações, reconhecer, né, trajetórias da nossa cidade, assim como a tua trajetória, é reconhecer também que, para além dos grandes nomes, a gente pode estar perto de mulheres que pensam muito parecido com aquelas que se tornam referências. E nós somos muitas. Nós somos muitas. Eu fiquei quase 5 anos ali na região de Porto Alegre. Em Caxias eu não tinha muito essa dimensão, porque eu saí daqui com uma mentalidade, voltei com outra totalmente diferente, voltei muito transformada. E lá em Porto Alegre, ali na região, eu comecei a ter contato com muitas mulheres que escrevem. Elas se juntam para fazer as coletâneas, essa que eu participei, que é Coração de Mãe, que nós escrevemos só sobre mulheres, só sobre mães. Juntou muitas anônimas. E é incrível, assim, quando eu voltei para cá, eu comecei a ter possibilidades de me juntar com outras mulheres, não só na escrita, mas principalmente em artesanato, que fazem confeitaria. Eu até hoje fico impressionada a riqueza que nós temos de mulheres negras talentosíssimas que não têm um espaço. Quantas de nós ainda não foram descobertas? Quantas mulheres estão escrevendo nas periferias coisas maravilhosas que nos tocariam, que nos libertariam de tantas dores, e a gente não tem contato com essas mulheres? Então, é um assunto assim que a gente deve sempre reforçar e sempre falar muito e tentar buscar essas mulheres para nós. Então, eu, com a Nega Nagô, até estou agora com o Comitê da Igualdade Racial, que a Ali, nossa presidente, está aí, eu estou tendo esse acolhimento e essa possibilidade de conhecer essas mulheres, que são muitas, que são multitalentosas, que sabem se expressar, que sabem conversar, mas não estão nos espaços, porque a gente sempre tem nos espaços as mesmas de sempre. Seria interessante trazer essas mulheres. E aí, já que te ouvindo, assim, eu penso muito uma problemática, sabe, que é a coisa da representatividade, sabe, que é uma outra palavra, assim. É claro que representatividade ela é importante, sim, mas às vezes fica marcado uma figura só, né? Uma mulher só, é como se essa mulher fosse a única representante de todas as mulheres.
E aí, falando um pouco de um processo individual também, eu não quero mais que a minha experiência, ainda que seja parecida com as experiências de outras mulheres, seja representante de todas as experiências. Eu quero que a gente consiga reconhecer que as mulheres negras, apesar, né, de experienciarem várias coisas em comuns, né, porque a gente parte, né, de um lugar do racismo, elas também são diferentes. E elas também têm potencialidades diferentes, né? Tem um ponto em comum, mas que alguma está lá na culinária, outra está lá na moda, outra está lá na escrita, e que tudo isso, né, constrói uma grande identidade que ela é coletiva, mas que ela não é única. Então, acho que a gente teve, né, uma construção muito importante no Brasil de conseguir dizer que representatividade é importante, mas eu acho que agora a gente está na hora de avançar e de dizer que não basta só ter uma representante. Agora a gente quer ter várias, né, de nós no mesmo espaço e várias de nós podendo, né, cada uma de nós poder dizer quem nós somos, né, conseguir falar também no singular, né? Quando eu estava no processo de escrita da minha dissertação, era muito, eu tentei escrever em primeira pessoa, mas eu estava muito numa construção coletiva, então eu acabei escrevendo na terceira pessoa, né, do plural. E agora, ao longo dessa trajetória, eu estou muito numa construção de pensar qual que é a minha singularidade, né, nessa trajetória toda. E eu acho que isso é um processo, né, é um longo processo. Ele é um processo que é coletivo dentro da luta antirracista e ele é um processo que é individual também e que cada pessoa tá no seu tempo. Mas que eu acho importante a gente conseguir avançar um pouco nessa pauta. Que, sim, é importante ter representante da gente, né, em todos os espaços, mas que nós somos muitas. E que nós somos diferentes e que a gente guarda, né, uma singularidade. Eu acho que essa singularidade também ela vem muito do autoconhecimento, né? E ela passa muito também por essa questão da autoestima. Porque nós temos as mulheres que não têm acesso, que elas talvez nem saibam o potencial que elas têm, justamente pelo racismo passar por elas todos os dias e dizer que ali não é o lugar delas e que elas não têm capacidade de estar em determinados lugares. Então, além das portas terem que ser abertas e a gente ter essas mulheres falando por si mesmas, a gente precisa ter um trabalho de autovalorização, né, de autoamor, até porque nós não conseguimos lutar contra o nosso algoz, a gente não consegue lutar contra aquilo que nos oprime se nós mesmos não amarmos aquilo que a gente está vendo. Não existe outra forma de tu lutar contra o opressor quando a gente não gosta daquilo que a gente vê no espelho. A gente está fazendo justamente aquilo que eles querem, né? Então, eu acho que essas singularidades elas são importantes que a gente busque, mas principalmente o autoamor, que é aquilo que faz com que a gente consiga avançar e mostrar para as outras pessoas o que a gente está fazendo ali. Eu não consigo erguer a minha voz ou falar para as outras pessoas que o meu trabalho é incrível, que o meu trabalho é maravilhoso, se eu não tiver trabalhado muito isso em mim, se eu não tiver deixado muitas dores do racismo para trás. Então, é importante que a gente tenha esse autoconhecimento. É o processo de cura, né? Exatamente. A Bell Hooks diz que o amor cura. E eu acho que é exatamente isso, já que para a gente conseguir alcançar a nossa singularidade, a gente precisa curar, né, todo esse racismo, né, que foi imposto sobre a gente, para a gente conseguir enxergar quem a gente é de fato, né? E aí, então, é primeiro um processo, né, da importância, né, de estar no coletivo, de se fortalecer junto com as outras, para conseguir entender quem a gente é, para conseguir chegar, né, nesse ser que é único, né, nesse ser que é uma mulher única. E é um trabalho tão doloroso, né, se tu for ver bem, porque nós não somos ensinados como pessoas negras a ter essa imagem positiva no espelho. Isso vem da infância. Quando a gente ainda não tem contato, eu acho, com a escola, com outras pessoas dentro da casa, ainda é uma coisa mais fácil. Mas quando tu começa a ter a vida em sociedade, é ali que começa a formar as tuas opiniões sobre as outras pessoas, sobre si mesmo. Então, esse processo ele é muito longo e ele é muito doloroso. E se não tiver a família, os pais, que tenham uma consciência, né, que
tenha essa visão de fortalecer o filho dentro de casa, a gente fica muito atrasado nessa questão. Eu vejo isso até na minha família mesmo. Eu fui me entender como uma pessoa negra com os meus 15 anos. Então, eu passei 15 anos da minha vida sabendo dos meus talentos. Eu já lia, eu gostava de literatura, eu gostava de boa música, mas eu me achava diferente, eu me achava inferior. Então, passei 15 anos, eu me atrasei, bem dizer, 15 anos da minha vida por culpa do racismo. Então, a gente tem esse atraso, né, de autodescobrimento, assim, e muito tem a ver com a família, muito tem a ver com as referências que a gente tem, né, em casa. E é um processo muito doloroso. Assim, quando eu olho para trás, eu lembro de tudo que eu passei até que eu conseguisse. Poderia ter acontecido muito mais cedo, se talvez na minha casa o entendimento fosse diferente, né? Mas eu acredito assim que agora as crianças que a gente tem hoje, os meus sobrinhos, daqui a pouco o meu filho vai ter esse entendimento de que ele pode desde cedo. E isso vai fazer toda a diferença lá na frente. A gente vai estar muito além do que a gente conseguiu até hoje, né? E acho que agora a gente entra num tema bastante importante, gente. A importância da família para as pessoas negras. É claro que a família deve ser aquele lugar de segurança, né? Mas, para as pessoas negras, a família, a gente tem que ser aquele lugar do amor, sabe? O lugar onde você vai estar seguro, porque na rua você não vai estar seguro. Então, a família... E isso eu tenho percebido também a partir da minha trajetória, né? Eu parto de história de mulheres negras e agora começo a pensar a família, né? Qual que é a importância da família para se constituir, para a gente conseguir constituir uma pessoa negra que não tenha que, para se descobrir, ter que desfazer um olhar racista que foi colocado sobre ela. Então, a família, para nós, pessoas negras, tem que ser o lugar mais seguro do mundo, o lugar para onde tu volta, o lugar que te encoraja, o lugar que, desde quando tu nasceu, diz que você é potente, que você é bonito, que você é uma pessoa, que você é único, que você é especial. Então, eu acho que a família tem que cumprir essa função nas nossas vidas, né? Porque vai ser difícil lá fora. Então, você tem que ter um lugar que te fortaleça. Então, eu tenho percebido isso também ao longo da minha trajetória, assim, né? Depois de pensar mulheres negras, depois de me pensar como uma mulher negra, agora eu venho pensando qual que é a função da família, né, na trajetória de pessoas negras e, principalmente, né, das crianças. E, como tu falou, né, é um processo e que é doído e é trabalhoso, que às vezes é coletivo, que às vezes é individual. E que também, gente... Eu acho que ele é um processo que não deve estar exposto na vitrine para todo mundo, que essa é uma das coisas que mais me incomodam, né? A gente chegou nesse tema aqui, né, que é falar do racismo e de como que é se constituir, né, como uma pessoa negra potente, sabendo quem a gente é e sabendo qual é o nosso lugar, mas a gente não tem a obrigação de falar sobre isso em público, a gente não tem a obrigação de ensinar isso para pessoas que a gente não queira ensinar, a gente não tem que expor na vitrine quais são as nossas dores. E isso é o que mais me incomoda quando nos convidam para falar sobre qualquer tema, porque parece que, obrigatoriamente, a gente tem que ali expor as nossas dores para todo mundo, e é isso que interessa de ser ouvido. Mas não é isso que a gente quer contar. Isso é um processo do qual a gente fala, é um processo do qual a gente passa, mas que é um processo que é nosso, e a gente que vai escolher se fala sobre isso ou se não fala sobre isso, e aonde a gente fala sobre isso. Então, também eu tenho pensado muito, né, o que eu quero falar, onde eu quero falar, e qual que é o meu momento, assim. E aí, acho que é um recado também para quem estiver escutando. Não convidem pessoas negras para falar sobre o racismo. Convidem pessoas negras para falar sobre o que elas são, sobre o que elas fazem, sobre o que elas produzem, sobre qual que é a criatividade delas, qual que é o lugar delas nesse mundo, né, que não é esse lugar do racismo. Principalmente agora que está chegando novembro, né, que nos chamam muito para falar das nossas dores e do racismo, coisas que nós nem precisaríamos falar, porque não somos nós que reproduzimos o racismo, né? Se as pessoas brancas não fizessem isso, nós não precisaríamos estar falando sobre isso.
Mas, realmente, não nos chamem só para falar sobre isso, me chamem para falar da moda, me chamem para falar sobre a arte que eu produzo, e principalmente agora, chegando novembro. Eu não aceito muitos convites, eu descarto, principalmente quando é novembro, porque realmente parece que as pessoas só nos chamam para falar das dores, né? E esquecem todo o restante do ano e todas as coisas que a gente produz. Bom, gente, então acho que agora a gente pode abrir para as perguntas. O que tu acha, Jaque? Fique à vontade. Podemos? Gente, então está aberto para vocês que estão aqui também poderem, né, participar, o que vocês quiserem, enfim, perguntar, comentar, contribuir nesse momento. E se não tiver também perguntas, eu tenho várias perguntas para fazer para a Jaque. Ai, vamos seguir então, Jaque. Vamos ver o que eu tenho aqui, o que eu trouxe um pouco mais. Tem a tua experiência, né, Jaque, no jornal Afro Gueto Urbano, e eu vi, tu me falou, né, tu me comentou que esse jornal ele não está mais em circulação, né, que ele fez parte de um coletivo. Mas eu vi a propaganda desse jornal lá e dizia, né, para a gente investir no empreendedorismo negro e tudo mais. Então, eu gostaria também que tu falasse agora, talvez nos desse dicas, né, de como que a gente pode fortalecer as empreendedoras negras, né, de qual forma que a gente pode possibilitar também, né, a continuidade, né, do teu trabalho, da tua produção, e não só teu, né, mas de pessoas negras que estão nesse campo. Bom, falando um pouquinho, então, do Afro Gueto Urbano, eu fui convidada em 2021 para participar, através do Mano Oxi, que é do DNA MCs, é um grupo bem antigo que tem em Porto Alegre. Ele viu uma postagem minha no dia de Ogum, uma peça que eu tinha postado, e ele gostou e me convidou para participar. É um coletivo que existe já tem alguns anos em Porto Alegre. Eles têm o sarau, que ocorre uma vez no mês, que eles reúnem pessoas pretas para lerem as suas poesias. Eu tive a oportunidade de participar de alguns enquanto eu estava lá, aprendi muito com eles, né, aprendi muito com o pessoal, tenho ainda o vínculo, assim, quero um dia poder trazer eles para Caxias, porque é um grupo muito rico em diversos segmentos. E, junto com o Afro Gueto Urbano, a gente tinha, além dos encontros, ainda o nosso grupo de WhatsApp. Eu aprendi o que o fortalecimento se dá pelas pessoas pretas terem essa consciência de fazer girar entre nós. Eles falavam muito nisso, inclusive, do girar entre nós. Não que nós não tenhamos que comprar de pessoas brancas, não tenhamos que fazer girar o dinheiro nesse sentido, mas eles me ensinaram muito a esse fortalecimento, porque não adianta a gente falar de autoestima, falar aqui do afroempreendedorismo, mas não fazer girar aquilo que a gente precisa, que é o dinheiro, né? Porque ter o poder aquisitivo é uma forma de empoderamento também. E isso eu aprendi com eles, é uma coisa que eu trago na prática para a minha família, que eu trago para os meus amigos, e eu sempre falo sobre isso. Se tem a manicure, vamos na manicure preta, vamos fortalecer. Cabeleireira, vamos fortalecer. Tem que comprar os tecidos. Isso é uma forma de empoderamento e é uma forma de aquilombamento também, né? Então, o fortalecimento do empreendedorismo preto hoje é principalmente consumir de pessoas pretas. A gente ter essa consciência de que, se a gente não fizer o dinheiro girar entre os nossos, não adianta a gente botar o punho cerrado, não adianta falarmos da causa antirracista, se a parte importante, que é o que faz a nossa comunidade ascender, a gente não colaborar com isso. Então, eu bato muito nessa tecla do Black Money, né, que falam que é fazer girar entre os nossos. E falando um pouco assim da minha experiência de consumidora e de como mulher também, a gente, né, que vai no cabeleireiro, que faz unha, que faz depilação, gente, é uma outra experiência para nós mulheres quando tem uma outra mulher negra cuidando do nosso corpo. Nossa, totalmente. Enfim, eu passei a
a fazer isso, né? Cuidar mais de mim, cortar meu cabelo, fazer a minha unha, fazer a minha depilação com mulheres negras, e é uma outra experiência, é se sentir, é sair do lugar se sentindo cuidada. E eu nunca tinha tido essa experiência. Eu tive essa experiência quando eu fui num salão e quem me atendeu foi uma outra mulher negra, porque era uma outra mulher negra pegando no meu cabelo, porque é uma outra mulher negra, né, tocando no meu corpo. Então é como se fizesse um vínculo, né, de que, bom, nossos corpos são iguais, a gente parte de um mesmo lugar, então já está ali colocado uma relação de respeito. E isso foi muito importante assim, para mim. Eu nunca tinha tido essa experiência até 2015. Foi a primeira vez que eu fui num salão e eu fui atendida por mulheres negras. E foi uma outra experiência. Então, tem isso, né? Além de fazer, né, o dinheiro girar entre os nossos, a gente vai sair com uma outra experiência. E, no caso, né, das roupas, é você vestir uma roupa que foi pensada para o teu corpo. E é isso que faz ser diferente. Eu tenho uma experiência também, e eu sempre digo para as pessoas, sempre dou esse conselho, para as pessoas pretas procurarem terem consultas com psicólogos pretos. Para mim também foi um divisor de águas depois que eu tive a oportunidade de trocar de psicólogo e passar por uma pessoa preta, porque tem muitas das dores que eu sinto que eu não preciso explicar muito. A minha psicóloga, ela entende o que eu tô sentindo. Uma experiência bem recente, assim, que é eu levei aquilo como um símbolo de que realmente funciona quando a gente está entre os nossos. Eu fui num evento e uma mulher branca veio cheirar meu cabelo. Ela saiu lá, não sei de onde, veio e cheirou meu cabelo. E aquilo me invadiu de uma maneira assim que eu fiquei sem reação nenhuma. E aí ela disse, é que eu parecia tão cheiroso de longe, daí eu vim ver se era mesmo. E eu fiquei totalmente sem ação. Eu comentei isso com pessoas brancas. Num primeiro momento, as pessoas brancas não entenderam. É porque, de repente, ela gostou do teu cabelo. Quando eu contei isso para minha psicóloga, eu não precisei contar mais nada. Ela já sabia o que aquilo significava para mim, o peso que aquilo tinha na minha vida. Então, eu também aconselho, não só como profissionais assim da beleza, então, quando tiverem oportunidade também de terem contato com psicólogos, pessoas da área da saúde, que são pretas, é uma experiência assim, que eu não troco mais a minha por nada. As vivências, né, que são muito parecidas e o alcance assim, é muito maior. A minha psicóloga também é uma mulher negra, e quando eu fui buscar uma psicóloga, esse era o pré-requisito, né? De que fosse uma mulher negra, e foi a terapia que funcionou. Eu já tinha ido a outras psicólogas, mas onde eu me sentia à vontade, né, para contar, para dizer, para me abrir de fato, foi com essa psicóloga, né, negra. Então é uma outra experiência. E isso se dá, gente, em todos os lugares assim. Eu tive uma experiência que foi na universidade. Durante todo o meu primeiro semestre de mestrado, eu não tinha nenhum colega negro, nem homem, nem mulher. No segundo semestre, eu já estava na sala, já tinha iniciado a aula, e chegou um colega atrasado. E, quando esse colega entrou na sala, ele era um homem negro. E, quando ele entrou, a gente se olhou e não precisou dizer absolutamente nada, porque, para mim, foi um alívio de, assim, eu não sou mais a única pessoa negra, né, na pós-graduação e nesse lugar. E, quando ele entrou, depois a gente conversou e ele me disse, quando ele entrou na sala, para ele foi, né, um alívio que ele não era a única pessoa negra que estaria naquela sala também. Então, gente, nas nossas experiências, esses elos, eles se fazem pelo olhar. Não precisa a gente, como tu falou, né, já que quando tu falou isso para tua psicóloga, ela já compreendeu o que tinha acontecido ali. Da mesma forma que, quando eu olhei para esse colega, quando ele entrou na sala, não precisou a gente se dizer mais nada. O elo aconteceu ali. E isso é uma experiência negra, né? São esses sentimentos, né, que a gente sente no dia a dia. Isso tem a ver com a nossa experiência, né? Essas ligações que se fazem e que a gente não precisa explicar. E eu acho que aí é que está a liberdade que a gente sente também de se relacionar
com outras pessoas negras, porque a gente não precisa explicar alguma coisa, a gente não precisa justificar algumas coisas. A ligação se faz porque a gente se entende. É isso. É isso, gente. Alguém gostaria de fazer uma pergunta? Jaque, também, se você gostaria de falar sobre alguma coisa que a gente não abordou aqui, enfim, fica à vontade. Eu acho que eu só gostaria de agradecer. Vamos lá. Bem, boa noite a todos e a todas. Obrigado por ter aceito o convite e obrigado pelo puxão de orelha. A gente sabe o quão o projeto está iniciando, né? E a gente sabe, eu falo pelo Gui também, né, do nosso compromisso com a representatividade negra da cidade e sabemos que o quão difícil tem sido montar a programação do Conversa de Baobá, que não tem sido tão fácil como se imagina organizar, mas a gente reconhece que, aliás, melhor, reforçamos o nosso compromisso, né, com a comunidade negra da cidade, inclusive o clube ter essa importância na cidade, né? Mas uma pergunta que eu queria fazer, a Bruna já me viu fazendo essa mesma pergunta em alguns fóruns, e não é uma pergunta minha, mas é de um camarada chamado Stuart Hall, que ele tem um texto chamado Quem é o Negro do Movimento Negro. Muito interessante a abordagem que ele faz. E a pergunta que normalmente eu faço, porque eu também quero descobrir, investigar e pensar junto, quem é o negro caxiense? Né? Como é que sente esse negro caxiense? Como é que ele se constitui? Né? Com todos os atravessamentos que ele tem do gauchismo, do caxiencismo, e como ele se articula com os novos imigrantes haitianos e senegaleses na cidade. Como é que tem sido essa interação de vivências e experiências. E, mais uma vez, muito obrigado, e reforço aqui o nosso compromisso com a luta, com as dores. As dores são compartilhadas pelo convívio, né, mas pelas lutas que podemos travar lado a lado. E obrigado mais uma vez, Bruna e Jaque. Eu agradeço mais uma vez o convite, né? Não leve como um puxão de orelha, é só uma observação. Mas sim, gostaria de ter mais mulheres aqui, mais mulheres negras, e inclusive gostaria de indicar algumas que eu gostaria de escutar aqui. Eu falo pela minha experiência, tá? Como uma negra caxiense. É luta, é muita luta, é muito racismo velado. Nós temos ainda muitas correntes aí a arrebentar, em muitos lugares, ainda muitos espaços, né, para que a gente possa entrar. Eu vejo ainda que muitas das coisas que eu consegui fazer, muitas oportunidades que eu tive, inclusive o Raízes, que é um projeto que nós fizemos com 7 mulheres negras de 57 a 99 anos, há 3 anos atrás. Muito do que foi feito ali foi viável ainda por passar por mãos de pessoas brancas. Então, na minha área artística, na área que eu produzo, eu ainda percebo que eu ainda preciso de um cartão de visitas de uma pessoa branca que chegue na frente e diga, não, coloca ela ali que dá certo. Então, muito da luta ainda passa pelas mãos de pessoas brancas. Não que isso seja ruim, né, porque as pessoas que me acompanharam ali, que fizeram o projeto ser possível, são pessoas parceiras, são amigos, pessoas que eu gosto muito, mas eu ainda acho que isso é um grande empecilho, porque, principalmente aqui na Serra Gaúcha, as pessoas ainda têm essa questão do sobrenome, a questão de onde tu vem. Então, para ser um negro, falando da minha experiência, volto a dizer, a maioria dos lugares que eu quero levar a minha arte, ou que eu quero
levar a minha voz, eu preciso antes de que uma pessoa branca me apresente. Eu espero que a gente não precise mais disso e que isso seja logo. A minha questão ali com senegaleses e haitianos, muitas coisas, eu tive amigos próximos, tive amigos angolanos ainda na minha época da faculdade, que antes dos senegaleses e haitianos foi o meu primeiro contato mais direto com os países africanos, ali com a África. Riquíssima a cultura, riquíssima a moda, riquíssima a arte. Então, o contato que eu tive com eles, num primeiro momento, nos encontros, em algumas reuniões, foi o que me deu um norte, assim, de onde eu conseguiria até os meus tecidos, né, passou por esse nosso povo. Então, o meu contato com eles foi basicamente esse no início. E, quando a gente para escutar, eu tinha muito contato e escutava muito as histórias. E o racismo com eles era muito menos velado do que com a gente, porque eu acho que as pessoas pensavam que eles não tinham voz ou não tinham ninguém por eles. Então, as histórias eram as piores possíveis. A maneira com que o caxiense via os senegaleses e os haitianos no início era uma coisa que me horrorizava demais, a questão de as mulheres achando que eles estavam vindo para Caxias para trazer doenças sexuais para elas. Então, já estavam vendo eles, né, já estavam animalizando, né, o homem negro. E a troca de experiência, né, os primeiros tecidos, os primeiros recortes de roupas que eu tive mais proximidade foi com eles. Mas o negro caxiense é basicamente esse, é um negro que está sempre lutando, né? Sempre tentando conseguir seu espaço. A gente tem mais uma pergunta, então. O meu boa noite a todos, né? Quero cumprimentar toda a organização do Baobá e meus parabéns, Jaque, mais uma vez, né, por esse seu trabalho maravilhoso. Eu sou suspeita a falar, né, porque eu sou uma eterna apaixonada enquanto eu viver, né, pela marca Nega Nagô, porque vou passar um pouquinho da minha experiência sobre a Nega Nagô, né. Foi a Nega Nagô que me descobriu aonde que hoje eu me vejo como uma negra, que eu sou capaz, sim, de entrar num shopping São Pellegrino, aonde que eu posso entrar no shopping Iguatemi, que eu posso entrar sem medo, que se alguém me olhar de atravessado, eu vou poder ter voz, eu vou saber como reagir, né? Foi a Nega Nagô que fez eu me transformar, de eu assumir o meu cabelo crespo, de eu usar os brincos, que agora estou apaixonada, os brincos compridos, né? De eu usar um tênis da cor que eu quiser, sem medo de alguém chegar e me dizer: esse tênis não combina contigo, essa roupa não é para ti, esse lugar tu não deve estar aqui. Não, eu devo estar aonde eu quiser, usar o que eu quiser, o que eu me sinto bem. E até ganhei um modelito da Nega Nagô na feira, e sábado, num evento, vou estar usando ele. Eu ia até hoje por ele, né? Mas daí o tempo mudou, mas sábado estarei usando ele. E quero te dizer, já que uma indicação, porque muitos já vêm me questionando após aquele desfile, que a Nega Nagô precisa fazer também, pensar numa criação infantil. Aí eu, Jane, tu tem contato com a Nega Nagô? Eu se tenho sim, porque tu podia sugerir para ela começar a ir pensando, né, na criação infantil também. Aí eu disse: não, pode deixar, que o primeiro contato que eu tiver com ela, eu vou falar para ela. Então, assim, a Nega Nagô, daqui a pouco ela já está na infantil também.
né? Eu dentro lá na minha religião, na minha casa religiosa, não só eu como meu filho, a gente já está divulgando bastante. Inclusive, meu filho já fez encomenda, né? Eu também, em breve, vou fazer, que a gente vai para a nossa religião de Nega Nagô. E era isso, quero aqui, né, agradecer a oportunidade. Aí, antes de terminar, a Jaque falou sobre os nossos ancestrais aqui dentro do gaúcho. E, assim, eu quero dizer, os meus falecidos pais se conheceram aqui dentro do gaúcho. Eles eram jovens, o meu pai tocava na bateria, minha mãe desfilava na ala das baianas. E uma vez, eu não sei como é que foi, saiu uma matéria dos antigos frequentadores do gaúcho, e estava ela e meu falecido pai. Saiu no jornal. Aí ela pegou e disse, recorta, porque isso aqui é uma história. Aqui o teu pai bem novinho, e eu também. E ela sempre falava, vai fazer 10 anos em dezembro que ela faleceu. Meu pai já tem 30 e poucos anos, e ela sempre falava que, na época dela, se uma menina fosse defamada, né, dentro do clube, os responsáveis eram obrigados a fazer exame médico na menina, e quem tivesse defamado aquela moça ia sofrer as consequências. E que, na época, eram só negros que entravam, e meninas de menor não entravam se não fosse acompanhada com seus pais. Não adiantava dizer, o meu irmão é mais velho, ele vai me levar. Não, só entrava com os pais. Eu participei uns 3, 4 carnavais infantis no gaúcho, quando o gaúcho era ali do outro lado, na Visconde, né? Aí, depois, quando mudou para cá, eu vi muitas vezes nos bailes que tinha com a minha falecida tia, né? E o meu tio, que é o Adão Jardim, a Terezinha, a falecida Terezinha. Como eles não tinham filhos, eu era como filha deles. Então, eles tinham me botado na listagem de sócios. Então, eu vi muitos bailes. Teve baile da primavera, baile do carnaval, baile de carnaval, e eu sempre vinha com eles. Então, assim, eu também, né, também sou um pouquinho filha do gaúcho. E a hora que a Jaque falou ali, me veio muito a lembrança da minha mãe, falando que ela e o meu pai se conheceram aqui dentro. Muito obrigada. A Jane foi uma das nossas modelos desse projeto Raízes que eu comentei antes. Ela era a nossa modelo mais jovem. E um dos motivos que, às vezes, quando eu quero desanimar um pouco, ou achar que a Nega Nagô não vinga, né, não vai para frente, eu penso muito na Jane. E numa fala que ela teve o dia que nós levamos a exposição para a Câmara, justamente dessa aceitação como mulher negra, e talvez essa pequena luz, né, que a Nega Nagô acendeu, e que agora a Jane está brilhando, e até nossa candidata a vereadora. Um grande orgulho a gente ter essa mulher preta potente como candidata. Então, quando a Jane, ela é um símbolo muito forte assim daquilo que a Nega Nagô representa para mim, que é justamente trazer, né, a autoestima das pessoas acima de tudo. Então, muito obrigada, Jane, pelas tuas palavras. Elas me motivam muito. Eu lembro muito das palavras que tu usou para mim na Câmara de Vereadores. Obrigada mesmo. Boa noite. Eu queria te perguntar, Jaque, como foi para você participar da feira? Obrigada. Como foi participar da feira, né, das mulheres negras, das mulheres empreendedoras negras e imigrantes? Como foi estar lá naquele espaço só com mulheres negras e imigrantes, e saber que algumas delas, né, já tinham ouvido falar da Nega Nagô e te conhecer lá, né? Tipo assim, você era
uma inspiração para elas, era alguém que elas queriam conhecer, saber quem era, e você estava ali junto delas, muitas delas foram ali falar com você, e está ali vendo pessoas como nós, né? Só tinha gente como a gente. Como foi para você estar ali? E obrigada por ter estado mais uma vez ali com a gente. Primeiramente, eu que agradeço de ter a oportunidade de estar fazendo parte dessa feira. Novamente, eu tinha ficado um tempo com a nega afastada, e essa feira foi a primeira que eu fiz depois desse 1 ano que eu fiquei totalmente afastada de feiras, de vida pública na nega. E foi muito interessante essa questão das pessoas chegarem, porque até então, quando a gente está atrás de um computador, atrás de um celular, fazendo as coisas pelo celular, a gente não tem muita noção do alcance que se tem. E quando está mais perto das pessoas, as pessoas chegarem, abraçarem, às vezes nem compra, mas olha, admira, eu vi na internet, eu vi aquilo que tu postou, aquilo que tu escreveu. Então a gente tem consegue ter mais esse olhar da importância e do alcance que a gente tem. E aquela feira foi, nossa, foi um sucesso, assim, para mim, foi uma feira muito importante, ela marcou o meu retorno, ela me deu um gás para fazer outras feiras, porque sempre bate a insegurança, como é que vai ser, será que as pessoas vão gostar, o que vão achar. Então, para mim, foi um termômetro, né, de como a nega estava sendo vista, e foi bem interessante. Então, para mim, participar foi bem importante, assim, para eu ter essa temperatura de como é que as coisas estavam andando. E estou só pela próxima, né, porque aquela, para mim, foi bem boa. Mais alguém, gente? Não? Isso. Acho que a gente tem mais uma pergunta. Oi, eu sou a Adriane. Na verdade, fazer pergunta é um pouco difícil, né? Para cá? Desculpa. Fazer pergunta é um pouco difícil, porque quando a gente conhece a Jaque, eu me encasco já. Desculpa. Mas quando a gente conhece e a gente vê uma pessoa que, aquilo que tu disse, nos conhece no olhar, ou conhece as dores, ou do nada assim chega e te diz: o que tu faz é bom, eu faço acessórios. Essa menina chegou para mim, menina porque é bem mais nova que eu sou uma mulher de 46 anos, também já passei por muitas coisas, mas quando tu tá assim, e ela não tem a menor ideia de como tu tá, em que momento da tua vida tu tá, se tá bom ou se tá ruim, como tá a tua vida. E de longe ela te enxerga, ela diz assim: o que tu faz é bom, a tua criatividade é ótima, tu tem que ter orgulho daquilo que tu faz, tu tem que cobrar o valor justo pelo aquilo que tu faz. A tua arte é boa, ela tem que ir para o mundo. Enquanto tu ouve isso de uma mulher negra, desculpa, para quem, sinceramente, nunca ouviu de outra mulher, que dirá de uma mulher negra, que nessa cidade a gente tem um problema, não sei se um problema, mas uma frustração muito grande entre as mulheres, de falta de apoio entre mulheres. Daí, quando tu chega para uma mulher, uma preta desse tamanho, linda, que onde chega ela não precisa dizer nada, ela abre caminho. Quando tu ouve dela assim, que tu é potente, que tu tem valor, que o que tu faz é bom, não tenho pergunta para fazer. Eu só tenho que dizer assim, muito obrigada. Gratidão mesmo. Que tu não tem, tu falou do abraço, do reconhecimento, mas tu não tem noção de o quanto tu toca as pessoas. Mesmo quando tu diz que tu não é muito simpática, que tu não é muito sociável, tu é muito simpática. Tu é muito sociável. A diferença é que tu é muito verdadeira. Você não vai dizer coisas que não são. Você é autêntica quando fala as coisas. Às vezes um pouco agressiva, sim, mas é autêntica e a gente sabe que é verdadeiro. Tu não vai ouvir um elogio ou que não é sincero. Então, assim, por mim e por várias outras meninas da feira, eu vou te dizer assim, muito obrigada.
E na feira mesmo, a visibilidade que eu, Adriane, tive. Depois que eu conheci essa menina, que é uma menina ainda, assim, é absurdo, assim, o quanto ela é bem-quista, o quanto ela é bem vista, o quanto ela é querida pelas pessoas. E que não se importa de divulgar, de trazer junto, de mostrar outras mulheres negras. Então, muito obrigada. Gui agora. Boa noite a todos. Meu nome é Kleberton de Aguiar Ribeiro. Eu sou mais conhecido como Gui, né? Sou presidente aqui do clube. E queria agradecer vocês, gurias, por estar aqui com a gente. A Bruna, a gente conhece, a Jaque também. E dizer o quanto é importante ter vocês aqui dentro, trazendo a voz de vocês, a palavra de vocês, a força de vocês. Vocês não têm dimensão o quanto está sendo difícil de manter esse clube em pé. O quanto é difícil resgatar a força desse clube. A gente tem feito coisas que realmente eu acho que nem político que vão vir bater na porta aqui tem a força que a gente está fazendo. Tanto braçal quanto mental. Porque resgatar uma história, resgatar histórias muito fortes. Eu vou só roubar um pouquinho a fala de vocês, para vocês terem dimensão do que a gente enfrenta aqui dentro, que a gente começou a fazer o trabalho aqui de restaurar o Café Baobá, que é um espaço que a gente está fazendo para realmente isso, para essas conversas, para trazer forças, dar vozes. E a gente trouxe um profissional para trabalhar aqui, para nos dar orientação, para fazer a coisa certinho, que era o pedreiro que estava ajudando a gente. E, no meio do trabalho, tu começa a fazer amizade com ele, começa a conversar, ele trazia lanche para ele, e ele estava incomodado com a... Eu senti que ele estava incomodado, ele não estava se sentindo bem. Aí eu sentei com ele, cara, o que tem? O que tu... Está bem, cara? Está com algum problema em casa, com a família? Talvez eu acho que até a espiritualidade nos faz essas coisas, né? Gente, vocês não têm noção do que eu ouvi da boca dele. Que ele disse, cara, eu estou te conhecendo agora, tu é um menino para mim, tu é um guri, e eu jurei para mim mesmo que eu nunca mais entraria nesse lugar. Puxa vida, o que aconteceu, meu velho? Ele disse, cara, mataram meu irmão aqui na frente. O meu irmão dava a vida por esse clube. Ele fazia de tudo. Ele vivia aqui dentro, trabalhando, fazendo, acontecendo. E eu fiquei sem palavra, né? E ele disse, vocês estão conseguindo me convencer que o que fizeram de ruim no passado, para a minha família, está se transformando numa coisa boa. E tem a minha mão aqui dentro. Eu estou escrevendo uma nova história para mim. E, com certeza, vou estar escrevendo uma história para as pessoas na frente. E isso que a gente está fazendo hoje é realmente reescrever uma história muito forte. E vocês são parte disso, gurias. Então, em nome da direção, em nome do clube, em nome de uma pessoa que eu não sei se tu conheça, que foi Maria Clara, talvez tu conheceu, que foi a presidente que, para mim, foi a única presidente que eu me venho sempre na memória, e eu me espelho, eu a só assumi porque eu conheci ela, porque ela foi a pessoa que me trouxe para cá e me fez sentir família. Quando eu era ranhento, vivia para cá, e mexe bateria aqui, mexendo, e ela dizia, vem para cá, tu vai fazer, é tu, né? Tipo aquela intimação, tu vai fazer, porque ela acreditava no meu trabalho. E hoje eu assumo a direção do clube por causa dessa pessoa, Maria Clara, que talvez tu conheça, né, já? Se tu quiser falar um pouquinho dela. Então, muito obrigado, parabéns, gurias. Então, as portas estão abertas, sim, vão estar sempre abertas para vocês, para os projetos, e a gente vai fazer muita coisa boa, transformar essas histórias, às vezes umas tristes, outras alegres, mas eternizar histórias do clube e da nossa vida para a nossa gente. Que eu acho que, a partir do momento que nós, negros, realmente assumimos o nosso lugar de direito,
Nós estamos fazendo a nossa parte. E a gente sabe que, se a gente for, vem mais neguinho atrás. Né? Obrigada. Mais alguém, gente? Isso. Já que... Só agradecer. Eu também, gente. Muito obrigada. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Então é isso, a gente vai encerrando, né, esse episódio. Vamos convidar já, né, para os próximos. Espero que muitos outros, né, sejam construídos. O próximo, então, mês que vem, o 5º episódio. Já tem data ou ainda não? Ainda não tem data, mas vai acontecer. Aguardem, então, o 5º episódio. A gente encerrando por aqui. Muito obrigada a todo mundo que participou. E é isso. Uma boa noite a todo mundo.